Durante mais de 12 anos eu vivi funcionando, mas só do lado de fora, porque do lado de dentro eu estava morta. Ninguém sabia, nem eu mesma entendi o que estava acontecendo aqui dentro e aqui dentro. Se você já acorda cansada, exausta, exaurida e mesmo assim você ainda dá conta de tudo, esse vídeo pode ser um divisor de águas para você. Fica comigo até o final, que eu vou te contar o que é a depressão funcional, como ela se instala e quais os recursos você pode usar para sair desse estado. Eu vou te contar o que eu fiz para sair de um estado depressivo de 12 anos. Isso mesmo, 12 anos. E se você conhece alguém que também está nesse estado, já toca aqui no botão de compartilhar e manda esse vídeo para muita gente. Olha, porque tem muita gente por aí precisando dessa informação. Nesse vídeo, eu não vou te dar uma solução rápida que você vai melhorar de um dia para a noite. Não tem solução rápida. É sobre atravessar 12 anos de depressão e continuar viva. O que quase ninguém fala sobre depressão. Que a depressão nem sempre ela te paralisa. Às vezes ela permite que a pessoa continue fazendo as funções dela. Tem casa, filho, marido, trabalho, estudo e mesmo assim a pessoa pode estar num estado depressivo. Essa depressão silenciosa é a depressão funcional. E esse que é o perigo dela. Nem sempre ela é percebida. Como eu, durante 12 anos, não percebi que eu estava em depressão. Como essa depressão funcional ela estava se manifestando em mim. Eu dormia e acordava. Quando eu acordava, já acordava esgotada, sem uma gota de energia para fazer nada. Mas mesmo assim eu levantava, porque eu tinha rotina com o filho, com o marido, com o trabalho. Eu tinha uma sensação horrorosa de vazio, uma anestesia emocional. A minha vida estava acontecendo no automático, sério. No automático, eu já fazia as coisas, até dirigir para os lugares, às vezes eu errava o caminho, eu queria ir para um lugar, mas eu já estava tão no automático indo para outro todo dia que eu errava o caminho. Eu tinha aquela sensação de estar só sobrevivendo, mas eu não me atinava para aquilo. Mas Adri, como é que você chegou nesse estado depressivo? Só para te contextualizar, eu passei por um longo processo de infertilidade. Eu tenho até um vídeo no canal aqui que eu conto sobre isso, eu vou deixar um card aqui para você saber com mais detalhe o que aconteceu. Também passei por um longo processo de adoção, né? Só para resumir para você, eu e o meu marido, quando nós casamos, a gente tinha um projeto de, quando a gente casasse, nós teríamos um filho biológico e um filho adotado. A gente tinha essa vontade de adotar uma criança. Então a gente, enquanto estava tentando ter filho, a gente já estava correndo com os papéis para adoção, para entrar na fila da adoção, que é um processo muito burocrático. Eu também tenho um vídeo sobre isso aqui, vou deixar o card aqui para você também. E além disso, com o tempo, para finalizar, como dizem por aí, colocar uma pá de cal, a minha mãe apareceu com câncer terminal. Então eu tive que cuidar dela junto com a minha irmã. Foi um processo muito dolorido, que ela infelizmente veio a falecer. Então várias coisas foram acontecendo que eu comecei a funcionar no automático. E eu achava que eu era forte, que eu dava conta disso tudo, que eu ainda podia consolar as outras pessoas. Mas aqui dentro de mim, eu fui definhando. Eu vou colocar uma foto específica para você que mostra o meu estado naquela época. E foi um longo tempo, porque como eu não me dava conta daquilo, eu não percebia que era depressão. Porque eu continuava a trabalhar, porque assim como muitas pessoas, eu achava que depressão era o quê? Estar num estado mais paralisante, não conseguir levantar da cama. Tem gente que às vezes não consegue nem pentear os próprios cabelos, não consegue mais ir trabalhar. Mas eu continuava a trabalhar, eu continuava vivendo a vida, só que no automático. Mas houve dias que eu vou dizer para você que foram muito pesados,
mas já foi mais no finzinho desses anos. Houve dias que eu acordava que eu não queria estar acordada, que eu não queria ter que viver aquele dia. Foram dias de desespero silencioso aqui dentro, no meu peito, parecia que ia arrebentar, de tanta tristeza que eu senti. Era uma tristeza profunda, mas eu não olhava para ela, não olhava para essa tristeza. Houve dias de, como eu disse, de não estar viva, de não querer estar aqui, de tão morta por dentro que eu estava me sentindo, mas eu não achava que era depressão, porque eu continuava fazendo as minhas coisas. E eu ainda tinha vida social. Eu ia para os lugares e ainda conseguia dar um sorriso, mas ninguém do lado de fora sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Para todo mundo eu estava bem. Então presta atenção nesses sintomas que eu vou te contar. Se você sente um cansaço constante, uma sensação de vazio, uma anestesia emocional, você funciona no automático. Você até sorri em público, mas por dentro você está esgotada, está triste. Se você perdeu o prazer de fazer as coisas que você sempre gostava de fazer, sente uma culpa constante, está com dificuldade de se concentrar, de lembrar das coisas, aquela sensação de que a sua vida é só em função dos outros e nada é para você. Aquele pensamento constante de que você não quer estar aqui. Principalmente, negligenciar o seu estado emocional. Você não olha para as suas emoções. Se você tem muitos desses sintomas, já liga a luz de alerta. Já começa a olhar para você, para as suas emoções com mais atenção. Então, Adriana, como é que você saiu desse estado depressivo? Eu saí desse estado com uma das primeiras coisas que foi uma das mais importantes. Primeiro, reconhecer que eu estava em um estado depressivo. Não foi da noite para o dia, mas esse passo, o de reconhecer de que eu estava em depressão, foi o mais importante, um dos mais importantes de todos. Em um desses dias que eu estava assim, eu falei para Deus: eu não aguento mais viver essa vida. Eu não quero mais viver assim. Porque eu sempre fui muito alegre, fui muito de estar com as pessoas, de gostar de gente. Eu não gostava mais de nada disso, eu não queria conversar. Eu fazia o que eu tinha que fazer, mas eu não queria mais. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Quando eu comecei a olhar para mim. Por mais que tenha sido doído olhar para as minhas emoções, olhar para o que estava me machucando, foi o que começou a me tirar daquele estado. Porque quando eu olho para trás e penso em como eu estava me sentindo, se eu fosse descrever uma imagem para você, ou citar uma palavra, eu citaria para você escuridão. Eu me sentia em plena escuridão, aquela escuridão sufocante. É como se eu pudesse me ver sentada no chão de um quarto escuro, com a minha cabeça entre as pernas, num escuro que não entra nenhuma fresta de luz. Era assim que eu vejo que eu estava, nesse estado de escuridão. Eu não via esperança. Eu não via esperança. E isso é um estado depressivo. Você não vê esperança, é um estado de desesperança muito triste. Você não vê saída para as coisas. Você acha que aquilo nunca vai, que a situação que você está passando nunca vai passar, nunca vai melhorar. Então, o meu primeiro ponto de virada foi esse: reconhecer que eu estava em um estado depressivo. O segundo ponto foi reconhecer de que eu precisava de ajuda. Como eu sempre fui a fortuna, eu que sempre ajudava todo mundo, eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Então, pedir ajuda foi o segundo passo mais importante. Aí aquela dor aqui dentro silenciosa deixou de ser silenciosa, porque eu comecei a compartilhar
o que eu estava sentindo. Outra coisa que eu fiz foi começar a nomear o que eu sentia. Como eu não falava para ninguém, eu tinha dificuldade de dizer o que eu estava sentindo. Então, começar a colocar para fora, começar a buscar maneiras de você entender o que está acontecendo com você. Se for necessário, vá sim fazer terapia. Terapia, gente, eu sempre falo que todo mundo tinha que fazer terapia na vida. Ah, mas terapia é coisa de gente maluca. Não é, gente. A gente tem que quebrar esse tabu, esse preconceito de que terapia é pra gente louca. Tem que parar com isso, porque terapia ajuda a gente a olhar, a ver coisas que a gente não consegue ver sozinho. Ele não vai resolver, não vai para o psicólogo achar que ele vai resolver o teu problema, não. Ele vai te ajudar a enxergar coisas que você não está conseguindo sozinha, e era isso que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo. Outra coisa muito importante é parar de fingir. Parar de fingir o que, Adri? Parar de fingir que você é forte, que você dá conta de tudo. Aceitar os teus limites, que você tem limites, parar de dizer sim para todo mundo. Redefinir o que é produtividade. Porque a gente acha que fazer trocentos milhões de coisas num dia que é ser produtivo. Eu aprendi coisas bem importantes sobre isso. E a construção dessa saúde mental é uma construção lenta. Ela começa com pequenos hábitos que a gente precisa mudar. É viver um dia de cada vez. E se tiver recaídas, tudo bem. Tem recaída, mas não é para desistir de si. E eu vou te contar o que não me ajudou nesse processo. Quando você vê uma pessoa que está nesse estado, não usa frases prontas para essa pessoa. Tipo essas: vai passar, seja grata, tenha fé. Depressão é coisa de gente que não tem fé. Uma espiritualidade tóxica. Aquela que faz você negar o que você está sentindo porque você tem que ter fé. E depressão não tem nada a ver com fé, gente. Toda pessoa pode passar por um processo, um trauma na vida que faz com que ela fique deprimida. O que eu aprendi muito com a depressão? Que depressão não é frescura. Que depressão não é fraqueza, e que não é porque você está funcionando que você está bem. Pedir ajuda é um ato de muita coragem. E depois que eu comecei a dar voz para o que eu sentia, a olhar para mim, a fazer esses passos que eu estou dizendo para você, e algumas outras coisas que eu fiz que me ajudaram a sair desse estado depressivo, olha, coisas incríveis começaram a acontecer, porque eu me abri para isso. Eu comecei a dar permissão para eu voltar a viver. Gente, eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Sobreviver é muito diferente de viver. Viver, você tem aquela... Você acorda com aquela vontade de ir para a vida, de resolver as coisas. Não é que você não vai ter problema, mas você encara de uma maneira muito diferente. E se você, olha bem para mim agora, se você está se sentindo quebrada, exausta, exaurida, você não está atrasada. Existe ajuda, existe um caminho, existe vida depois da depressão. Mesmo que hoje, como eu lá atrás, não conseguia enxergar, mesmo que hoje você não veja, ai Adri, eu não consigo me ver fora desse estado, eu sou testemunha viva para você que existe sim. Se eu conseguir sair, você consegue também. Se você está num estado que você precisa de ajuda, e às vezes você até não tem monetariamente como procurar uma terapia, procura o CAPS da sua cidade, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E quebra esse tabu de dizer, CAPS é coisa pra gente doida. Gente, não é. Não faz isso com você. Procura ajuda. Não fica tanto tempo em depressão como eu fiquei. Tem como você sair desse estado mais pesado, mais duro. E tem vida, tem caminho pra gente poder viver uma vida mais saudável, emocionalmente, fisicamente, mentalmente. E você ter uma vida mais abundante. Há um tempo atrás, eu fiz esse canal
porque eu queria compartilhar a minha vida, eu queria compartilhar a mudança, queria que eu me mudei de cidade, né? Mas eu estava ainda num processo que eu nem entendi o que estava acontecendo. E esse canal aqui ficou parado por um tempo. Já tem 2 anos que eu não publicava um vídeo aqui. Mas eu quis retomar esse canal para mostrar para você coisas que a gente pode realizar na vida. Mas depois que eu voltei para mim e saí desse estado depressivo, eu quis voltar aqui para o canal. Eu senti que eu devia fazer isso, que eu devia compartilhar com você sobre vida, sobre família, como ser uma mãe de um neurodivergente, porque o meu filho é neurodivergente, e como retomar a vida depois dos 40 e poucos anos. Eu fiz 50 anos, eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2026. Em 2025 eu fiz 50 anos, eu emagreci, eu voltei a estudar, eu tô fazendo faculdade, voltei para a faculdade, estou fazendo minha segunda formação. Então eu quero compartilhar tudo isso com você, como eu fiz isso. Se você quiser saber sobre isso, escreve aqui embaixo. Eu vou te contar um monte de coisa incrível que aconteceu depois que eu me permiti voltar a viver. Porque enquanto eu estava no estado de depressivo durante mais de 12 anos, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, de ler. Eu não consegui ler um livro sequer. Eu não fiz nada, sabe o que é zero? Eu não fiz nada por mim. Foram 12 anos de escuridão. Eu posso te assegurar que existe vida, existe esperança e existe caminho. Já se inscreve aqui nesse canal, porque eu quero compartilhar muita coisa com você que mudou a minha vida, e eu sei que pode mudar a sua também. Vou te contar também algumas tentativas que eu fiz de trabalho, às vezes algumas coisas que aconteceram que eu me senti enganada, mas esse aqui não vai ser o muro das lamentações, mas é uma ponte de consciência, uma ponte para você atravessar e poder viver uma vida assim maravilhosa. Eu espero então você no próximo vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar ele com muita gente, que pode ser a virada de chave de muita gente. Até lá!